Entrevista. Na relação de trabalho, nem sempre as previsões legais são cumpridas entre empregados e empregadores. Os conflitos e dúvidas são resolvidos também na Justiça do Trabalho. O atraso no pagamento da rescisão sem justa causa, com e sem aviso prévio, tem sido motivo de muitas reclamações, principalmente dos terceirizados. Para falar sobre esses assuntos e esclarecer todas as dúvidas dos nossos ouvintes, convidamos o titular da 32ª Vara da Justiça do Trabalho e professor da UFBA, Universidade Federal da Bahia, professor da Faculdade Baiana de Direito, professor da Unifax, consultor. Olha, o Dr. Rodolfo Pamplona, ele está aqui para ajudar você, ouvinte, você da capital, você do interior, a tirar todas as suas dúvidas. Você, estudante, se quiser participar, fazer alguma reflexão, fique à vontade. Os números do Força do Povo são esses: 3017-5090, 3017-5089. Você também pode mandar um e-mail: fpovo@sistemacruzeiro.com.br, fpovo@sistemacruzeiro.com.br, ou participe através das 4 operadoras móveis. Operadora Claro, 98-237-7643. Operadora Vivo, 99-667-0555. Operadora TIM, 99-350-3263. E Operadora Oi, 98-530-8854. Cruzeiro, a rádio dos baianos. Já temos perguntas aqui que chegam pelo WhatsApp. Bom dia, doutor Pamplona. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson. É bom estar aqui de novo com a força do povo e com a força da audiência. Meu amigo, quando eu avisei que eu ia estar aqui na 590M, o meu WhatsApp não para. Tenho que mandar abraço para Deus e o mundo e para a torcida do Bahia. Tenho que mandar aqui para Renato Dantas, professor da Unifax, mandou um abraço para Jefferson, para a Valquíria, para a professora Aline Cozeza, lá da Unijorge, para aqui, quem mais? Um monte de gente aqui, para a Martinha, que tá me vendo, para um monte de gente aqui. Deixa eu ver aqui o WhatsApp que não para de tocar. E vamos tirar a dúvida dos nossos amigos, do cidadão. Estamos aí à disposição para bater um papo para todo mundo já viu o telefone. Mande aí, rapaz. Os telefones também não param de tocar. Já temos do Alto do Cabrito, o nosso ouvinte que quer participar. Tem uma pergunta para o doutor Rodolfo Pamplona, o Ailton. Fala, meu querido Ailton. Alô, Ailton. Caiu a ligação. Não tem problema. Eu tenho aqui os trabalhadores da maternidade Albert Seime. Estão sem receber os salários desde o 5º dia útil do mês. Essa empresa, ela hoje é gerida pela Fundação José Silveira. É uma empresa terceirizada, a terceirização dos serviços. O governo do estado já informou que fez um repasse. Eles dizem na Fundação José Silveira que o repasse ainda não foi feito. Como o trabalhador deve proceder neste caso, doutor Rodolfo Pamplona? Bem, esta é uma questão lamentavelmente muito comum, Moisés. A questão da terceirização tem sido um problema sério no Brasil e na Bahia não é diferente. Então, é preciso verificar nessa situação o atraso e o descumprimento. Qual o melhor caminho para você, meu amigo cidadão que está nos ouvindo, está com esse problema de atraso do salário, né? O atraso de outras verbas trabalhistas? Procure o sindicato da sua categoria. Ou o sindicato ele pode lhe dar uma assessoria jurídica gratuita nesse ponto, ou procure um advogado particular que é de sua confiança. A Justiça do Trabalho está à sua disposição para poder, nesse caso, resolver essa situação. Quero mandar um abraço aqui para Raíza Mato Teixeira de Castro, lá da pós-graduação da Faculdade Baiana, que chegou aqui, mais um WhatsApp. E é preciso dizer também, amigo, que há, nesse ponto, uma construção muito importante, que é a ideia da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços. Por quê? Porque muitas vezes, nessas empresas terceirizadas, elas não têm capacidade econômica de se manter. Somem, desaparecem. E aí o que é que acontece? A Justiça do Trabalho construiu, né, isso há algum tempo, a ideia de uma responsabilidade de quem toma esses serviços. Ele não é empregador, mas ele responde por esses créditos. Isso foi uma construção sem previsão legal, porque a Justiça do Trabalho há algum tempo já faz isso. Discute-se hoje no Congresso Nacional, já há algum tempo, essa questão de uma lei para disciplinar a terceirização, para facilitar esse tema, essa questão, mas ainda
sempre com a atuação da justiça mesmo nesse caso concreto. A Sidneia mora na Federação, ela trabalha numa empresa terceirizada, ou melhor, trabalhou numa empresa terceirizada, já tem 3 meses com a promessa de que vão pagar as verbas rescisórias dela e até hoje nada. Ela pergunta aqui se deve entrar na justiça. Minha amiga Sidneia, é claro que eu sempre acho que toda forma negociada, toda forma pacífica é sempre melhor, mas já são 3 meses, já passou o prazo. Qual é o prazo para pagamento de verbas 10 rescisórias? dias, são 10 dias, né? Isso está no artigo 477 da CLT. E é preciso perceber que, nesse ponto, minha amiga Sidneia, você deve procurar um advogado, deve procurar seu sindicato, para ir realmente ir à justiça pleitear se eles não vão lhe pagar, porque a gente não deve ficar esperando muito tempo. Há um prazo. O prazo é 2 anos da extinção do contrato em qual haverá a prescrição. Ou seja, aí você não pode mais exigir lá. Então, o que é que eu recomendo, minha amiga? Que você procure um advogado, procure o sindicato para lhe orientar o suficiente e entre na justiça se eles não pagarem espontaneamente até lá. Agora, tem diferença, geralmente, quando ela pede para sair ou quando a empresa manda ela embora, doutor Rodolfo? Pois é, essa sua pergunta é importantíssima e uma dúvida muito comum do cidadão. Há diferença, sim. E aí a questão é importante termos essa visão bem ampla. Por quê? Porque o indivíduo, quando é despedido, o que é comum, e acho que é uma coisa interessante, a gente claro que nós estamos aqui conversando com o cidadão, estamos conversando aqui na linguagem mais acessível possível, mas existe uma linguagem técnica que é importante dizer. O empregado é despedido, né? O empregado demite-se. Ou seja, o empregado, quando o patrão o dispensa, é despedida. Quando o empregado comunica que não vai mais trabalhar, é demissão. Então, o que é que eu quero dizer em relação a isso? Dizer que na despedida, portanto, o empregador que dispensou o empregado, ele vai ter não somente o aviso prévio, e o aviso prévio, a priori, é uma comunicação. Quer dizer, daqui a 30 dias você será despedido. Se ele tiver mais de 1 ano de tempo de serviço, ele terá uma complementação, né? 3 dias de salário a mais por ano trabalhado. É o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Mas é uma comunicação de 30 dias que você vai ser despedido e vai extinguir seu contrato. E o que é que você vai ter a mais que não teria se você se demitisse? Você vai poder levantar imediatamente o seu FGTS. O FGTS você não perde nunca, né? No trabalhador seletista, você não perde o FGTS nunca, né? Mas você vai receber o FGTS com um acréscimo de 40%. E vai receber também o seguro-desemprego. Se você, porém, comunica, não quero mais trabalhar para alguém, você tem direito, você não está obrigado a trabalhar para ninguém pelo resto da vida. Então você diz assim, não quero mais ao fim. Agora, quando você não quer mais trabalhar, você está comunicando ao empregador. Então você deve comunicar e você concede aviso prévio. O empregado concede aviso prévio ao empregador. Ou seja, eu vou me afastar daqui a 30 dias. Então, é só uma comunicação. E, obviamente, se ele que tomou a iniciativa, não se libera o FGTS, não tem nenhum acréscimo, porque é uma indenização, e não tem seguro-desemprego. As diferenças básicas são essas. Esse é o doutor Rodolfo Pamplona, titular da 32ª Vara da Justiça do Trabalho, professor da UFBA, professor da Faculdade Baiana de Direito, professor da Unifax, ao vivo, aqui no programa Força do Povo, para tirar suas dúvidas. Ligue pra gente, 3017-5089, 3017-5090. Você pode mandar um e-mail. fpovo@sistemacruzeiro.com.br. Ainda tem o WhatsApp, é o 98661-3750. Vou repetir, 98661-3750. Temos aqui o José, ele diz o seguinte, viu, doutor? Moisés, vou completar 2 meses que trabalho numa casa, faço tudo, serviços gerais, cuido do jardim. Já tem quase 2 meses que o meu salário está atrasado. A minha patroa tem que pagar multa? A questão não há uma previsão de pagamento de multa para o empregado. O que podemos discutir, se isso fosse para a justiça, era a questão da correção monetária e da data do ajuizamento, juros também, né? Há, para o seletista em geral, multas de natureza administrativa, né? Que aí são calculados pela Auditoria Fiscal do Trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho. Nesse caso, cuida de uma casa, é trabalhador doméstico, então a incidência é diferente, né? Mas, neste caso, ele deve falar com a empregadora e, se ela não fizer o pagamento,
julgamento, ele tem que ir à justiça. Me permita aqui Essa também fase mandar é mais um complicada. abraço aqui, tá? Aqui, esse é o programa mais bombado da Rádio Brasileira. Ó, aqui, a Luísa, advogada, né? Mandou aqui um abraço, quer mandar um beijo pra ela também. Quero mandar um abraço aí para o professor Luciano Figueiredo, para a professora Silvia Isabelle, que é juíza também, já falou aqui também. Um grande abraço. Todo mundo aqui ouvindo Moisés e nosso amigo Anderson, poderoso lá da Que técnica. beleza, esse é o Dr. Rodolfo Pamplona. Esse dá uma sacudida geral no programa. A Antônia de Mata Escura quer fazer uma pergunta ao vivo. Fala, minha querida Antônia, bom dia, meu anjo. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, Moisés, eu quero fazer uma pergunta pro doutor. Sim. Porque eu trabalhei numa empresa durante 26 anos. Certo. Eu nunca recebi o PIS, nunca não, só recebi o meu PIS, só retirei o PIS 2 anos. Porque o meu salário ultrapassava o valor de receber o PIS. Aí eu depois, após 2 anos, eu só recebia 2, 3 reais, 2, 3 reais. Dizia, eu fui na caixa e me informava que isso era o rendimento. Aí depois os colegas me informou, quando você se aposentar, você vai retirar seu PIS todo. Certo. Aí, realmente, eu me aposentei esse ano. Eu fui na caixa dar entrada no PIS. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Que até a menina do caixa que estava me atendendo, ela viu que o meu semblante caiu, que ela me fez ela disse, dona Antônia, por que a senhora mudou assim? Eu digo, eu não esperava isso. Porque durante 26 anos, a pessoa trabalhar, só vai tirar o PIS 2 vezes. E quando chegar, na hora que vai tirar, só tem 66 reais lá para você retirar. Ela disse que é o saque de cotas. Foi isso que elas me explicaram. Dona Antônia de Mata Escura. Dona Antônia de Mata Escura, eu quero dizer para a senhora que aqui é alguma questão muito interessante. A sua pergunta é uma dúvida comum dos nossos ouvintes, né? É preciso ver que, nesse caso, nós temos que verificar, não confundir o PIS com o FGTS. O FGTS, que é um Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, a senhora trabalhou 26 anos, é realmente um valor que deve ser mais substancial, porque é o valor de 8% do seu salário mês a mês, e isso está sendo feito e, obviamente, corrigido. Então, seria um valor realmente mais substancial. O valor do PIS não é um valor muito substancial. Por quê? Porque é um programa de integração social. E aí o que acontece? Há anos em que a senhora teria direito e outros não, por causa do valor da sua remuneração, como a senhora mesmo reconheceu. O que é que eu recomendo que a senhora verifique? Verificar especificamente em relação ao PIS se houve algum erro no cálculo do valor. Agora, do FGTS, não. Aí é um valor que deve ser, no caso, 26 anos trabalhando por uma empresa, é um valor bastante substancial. Assim, para uma conta assim, feita bem rápida, seria mais ou menos o equivalente a 26 salários da senhora, né? Você imagina que a senhora ganhasse, sei lá, o salário mínimo, ou arredondando, juros e né? correção, Monetária, é um valor realmente mais expressivo, né? Ó, eu quero mandar um abraço aqui pro Luan Brandão e para uma pessoa aqui que tá mandando a mensagem, mas não disse o nome. Tá dizendo, estou ouvindo, mas não disse aqui, só aparece os 3 pontinhos, eu não tenho como identificar. Que bacana! Eu quero aproveitar também e agradecer a Vera Veloso de São Cristóvão, que está acompanhando o programa Força do Povo. Pede até para mandar um alô para a mãe dela, que tem 83 anos, está ligada aqui no programa Força do Povo. Daqui a pouquinho vamos ler na íntegra a sua mensagem. A Meire de Amélia Rodrigues, ela diz aqui, Moisés, meu marido trabalhou, ou melhor, o meu marido trabalha 9 anos num sítio como caseiro. Agora pedimos para sair. Ele nunca assinou carteira. E tem algum direito? Vamos sair agora em maio. Foi o tempo que demos para ele. Ele achou pouco tempo. Ele sempre pagou 10º e férias. Olha aí, essa é uma questão que há um erro aí evidente, não é mesmo, do empregador. Ele tem de assinar a carteira. Não dá para ficar trabalhando sem carteira. Não existe. Isso é uma coisa que é importante falar para esclarecer o nosso amigo cidadão. Não existe, olha, é um período de experiência, de teste, não vou ficar sem carteira assinada. Não! Tem de assinar a carteira desde o primeiro dia. Então, essa é uma questão importante para esclarecer. Então, é claro, o cara trabalhou tanto tempo lá, tem que ter a carteira assinada. Claro que, nesse caso, sendo caseiro, ele está enquadrado como doméstico. Então, ele só terá direito a determinados benefícios
dos domésticos esses benefícios recentes a partir da vigência da lei, né? O período anterior, não. Então, ele deveria, obviamente, receber as férias proporcionais e o 13º proporcional, já que ele está pedindo demissão, né? Nesse caso, se por acaso ele tivesse despedido, e a sua pergunta anterior, olha como é importante, Moisés, né? Se ele tivesse despedido, aí ele teria direito a receber o aviso prévio, né? Neste caso, note como o nosso amigo cidadão sabe, ele diz, estou comunicando que vou me afastar. Então, ele concedeu o aviso prévio, ele empregado. Se fosse o inverso, aí o empregador teria que dar o aviso prévio. E como é doméstico, teríamos aquela indenização agora recente da Lei Complementar 150, né, que é equivalente ao FGTS. Imagine, nunca assinou carteira, 9 anos de trabalhador, é demais. Tá. Ainda a desculpa é porque ele pagava o sindicato rural. Isso, olha, eu como juiz, eu sou juiz há quase 21 anos. A coisa que eu mais ouço, eu quero dizer, eu não assinei a carteira porque ele não me deu. Mas tá errado. Você não devia ter contratado enquanto não tem com a carteira. Essa é uma questão importante. Eu não queria que assinasse. Não pode. Tem de ser. Tem que perceber que há um mínimo de formalidade e de profissionalismo. Deixa eu mandar aqui o abraço. Justiça do Trabalho, viu, Meire? 9 anos para receber. Isso mesmo. Justiça do Trabalho. O rapaz dos 3 pontinhos é Moacir Júnior, que faz pós-graduação e trabalha lá na turma 6 da Faculdade de Goiânia de Direito. Um abraço, bom dia para você. Desculpe que seu nome não tinha aparecido aí. Bacana, um abraço, Moacir. Você está batizado, 3 pontinhos. A Creuza Abade da Palestina ao vivo quer fazer a pergunta para o Dr. Rodolfo Pamplona. Ele dá uma sacudida nesse programa, Capital Interior. Pode falar, Creuza Abade. Bom dia, meu anjo. Bom dia, Moisés. Bom dia, entrevistado, doutor aí. Bom dia, Creuza. Meu marido faleceu já tem 6 anos. Ele era carteira assinada, ele recebia o abono do PIS normalmente. Ótimo. Mas quando ele faleceu, quando eu fui dar entrada na documentação, disseram que eu não tinha direito de retirar o PIS, que ele não tinha nada depositado. E desde quando nós nos casamos, em 86, ele nunca retirou o que ele tinha direito, porque já tinha esgotado essa lei. Aí, quando foi agora, depois do falecimento dele, que eu dei entrar documento, tirei FGTS e tudo, mas o PIS, eu não tive direito, porque disseram que não tinha nada depositado. Como que não tinha depositado? Desde quando ele recebia o abono todos os anos? Tem alguma coisa errada em relação a essa informação de que ele não tinha nada depositado porque ele recebia o abono, né? Agora, é preciso verificar o seguinte, nós temos aí uma situação mais complicada, minha amiga Creuza. Desculpe lhe dizer isso, porque já passou muito tempo. Passaram 6 anos do falecimento, ou seja, 6 anos da extinção do vínculo. Ou seja, é uma situação que já está na prescrição. Mas o que eu sugiro apenas para o seu esclarecimento é que, neste caso, procure o sindicato da categoria ou um advogado de sua confiança para verificar se houve ou não algum erro. Mas, nesse momento, é mais só de esclarecimento mesmo, porque o prazo para qualquer reclamação em relação à empresa era de 2 anos do falecimento. Daqui a pouquinho eu quero até esclarecer essa questão do fundo PIS-PASEP. Nós tivemos uma notícia de que 15 milhões de pessoas talvez não saibam, mas têm dinheiro para receber do fundo PIS-PASEP. A própria estimativa foi da Controladoria Geral da União. Daqui a pouquinho vamos trazer esses detalhes aqui, o que é o fundo PIS-PASEP, quem tem direito a receber, quando e quanto é possível receber, tudo isso vamos tentar esclarecer. Mas Dona Maria Nilza de Pernambués tem uma pergunta ao vivo para o Dr. Rodolfo Pamplona, que é juiz titular da 32ª Vara da Justiça do Trabalho. Pode falar, Dona Maria Nilza. Bom dia, meu anjinho. Bom dia, meu filho. Jesus te abençoe e te guarde. Amém a todos nós. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber, Moisés, eu trabalho em uma casa, eu já liguei para ele. Sim. Há 34 anos. Certo. Eles não assinam minha carteira, não me pagam o salário, recebo sim, o 10º recebo, dia de sábado me dá R$10 pro transporte, segunda me dá R$10. O mês passado eu reclamei com eles que eles têm hora de eu chegar, hora de eu sair, eu não tenho, até meia-noite eu saio. Aí eu falei sobre minha carteira, ela olhou com a minha cara e disse a mim que eu não assinei a carteira porque não quis, não existe isso. Todo ser humano tem vontade de ter sua carteira assinada. A senhora ganha um salário mínimo, é, Dona Maria Nilza?
eu ganho um salário, ela me paga 680 com transporte. Imagine, meu Deus, nem o salário mínimo a senhora recebe. Não pago o meu INSS, não pago não. Eu que agora resolvi pagar por mim mesmo. Tudo errado, viu, dona Maria Nilza? Tudo errado. Vamos ouvir aqui. Anos. A senhora vai ouvir aqui passo a passo como proceder com o doutor Rodolfo Pamplona, que é juiz titular da 32ª Vara da Justiça do Trabalho. Doutor, quanto abuso, hein? Essa é uma situação que aí recebo minha solidariedade aí, dona Maria Nilza, e é uma situação complicada, realmente. Mas por quê? Porque realmente a sua carteira deveria estar assinada. Não há desculpa nesse ponto. A senhora trabalha aí na casa da família há tanto tempo, a sua carteira deveria ser assinada. E essa é uma obrigação que existe desde a Lei 5584 de 70. Ou seja, isso é algo que tem muito mais do que 34 anos na lei, né? Que já era algo obrigatório. Então, realmente é algo que precisa ser regularizado, até mesmo porque, estando trabalhando há 34 anos, a senhora estaria muito próximo de obter a sua aposentadoria. E sem o recolhimento do INSS correspondente, a senhora não terá. Por quê? Porque o sistema mudou já há alguns anos, né? E não é mais que se falar em aposentadoria por tempo de serviço, mas sim por tempo de contribuição. E não dá para simplesmente contribuir tudo de vez agora. Não dá. Então, é preciso realmente tentar regularizar essa situação o mais breve possível. Nesse Porque caso aí, pode viu, ser dona prejudicada Maria? na sua aposentadoria. E procura eu sugiro que a senhora procure o sindicato. né? Trabalhando numa casa, procure o sindicato das trabalhadoras domésticas. É um sindicato extremamente atuante, né? Nesse ponto, e pode lhe dar esclarecimentos maiores sobre essa questão. Doutor, o senhor poderia esclarecer aqui para os nossos ouvintes o que é o fundo PIS-PASEP, essa história aí de que 15 milhões de pessoas talvez não saibam, mas tem dinheiro para receber desse fundo, segundo a própria Controladoria Geral da União? É preciso entender que o PIS-PASEP, não o PIS, né? O PASEP era do serviço público, mas foi incorporado, é o PIS, hoje o PIS, né? O PIS, ele é um programa de integração social. Quem é que tem direito ao chamado abono salarial do PIS, né? O trabalhador, para ter direito, ele precisa estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. Ele precisa ter recebido uma remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base, para receber o abono daquele ano. Ter recebido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base, e ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Ele é um programa de integração social, né? Muitos trabalhadores têm direito a ele. Se você se enquadra em todas essas circunstâncias, ou seja, está cadastrado no PIS, a sua remuneração não passou de 2 salários mínimos, né? E exerceu pelo menos 30 dias nesse último ano, né? Você pode ter direito ao PIS. E vai como? Na Caixa Econômica, simplesmente para verificar a data correspondente para você receber seu abono salarial. O que há, Moisés, e o seu programa exerce uma função importantíssima para o esclarecimento do cidadão, é justamente isso, porque às vezes uma pessoa tem o direito e não exerce por desconhecimento. Ou seja, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte que está nos ouvindo, se você se enquadra nesse perfil, ou seja, trabalha para alguém com carteira assinada e esse seu empregador lhe cadastrou no PIS, né? Seletista, cadastrou no PIS. Neste caso, você vai ter direito a receber esse benefício. Se você recebe até 2 salários mínimos. Perceba, lembra aí a pergunta do nosso ouvinte anterior, se você recebeu acima de 2 salários mínimos, você não se enquadra para receber o benefício. Mas boa parte da população brasileira recebe menos do que 2 salários mínimos. Temos Oséias, do Nordeste de Amaralina, ao vivo, quer fazer uma pergunta para o doutor Rodolfo Pamplona. Eu vou precisar liberar o homem daqui a pouquinho, porque ele tem audiência, minha gente, na Justiça do Trabalho, na 32ª Vara. Pode fazer a sua pergunta, Oséias. Bom dia, amigão. Bom dia. Bom dia, Oséias. Tô na paz, meu irmão. Fala aí. Tudo bem. Eu gostaria de fazer a pergunta aí ao doutor Pamplona aí. Beleza. É que eu tenho uma cunhada que ela trabalhou muito tempo numa delicatessen aqui de Salvador, entendeu? E ela saiu, não teve direito a nada. Ela pediu a conta. Certo. Ela não recebeu nada. Isso é normal? Olha, aí vai depender se ela tem algum crédito a receber. Normalmente,
Quando uma pessoa pede demissão, ou seja, comunica sua demissão, aquela explicação que eu dei anterior aqui, você tem de receber pelo menos as férias proporcionais e o 13º proporcional. Se, digamos assim, ela pediu demissão antes de 15 de janeiro, aí é provável que não tenha o 13º proporcional. E se ela recebeu as férias, pode acontecer, mas é muito pouco provável que não tenha crédito nenhum para receber, porque ela vai ter no mínimo o salário dos dias trabalhados, né? Então, é preciso verificar isso. Vamos dar uma olhada. Eu sugiro que verifique com o sindicato da categoria, verifique com um advogado particular, se for o caso, e para que você possa ver. Lembre-se do prazo, 2 anos, alerte a sua cunhada, abra os olhos dela, né? E nesse ponto também lembre que você deve buscar seus direitos, né? Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro pessoal da turma 7 da pós-graduação em trabalho da Faculdade Buena de Direito. Renato Oliveira, Ângela Lima e Camille West estão aqui ouvindo o nosso amigo Moisés no nosso Força do Povo. Que bacana, o Edinaldo também de Saramandá é ligado aqui no programa Força do Povo, mandando os parabéns para Salvador pelo aniversário 467 anos, parabéns, né, doutor Salvador? Rodolfo Pamplona? Parabéns para você. Que bacana. Doutor Rodolfo Pamplona, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o projeto de lei que proíbe revista íntima de mulheres em empresas privadas e órgãos e entidades da administração pública, sejam elas funcionárias ou clientes. Claro que depende ainda da sanção da presidente Dilma. Agora, nós temos esse impasse. Antigamente, muitas pessoas eram obrigadas a mostrar bolsa, a serem revistadas na saída da empresa. Isso era normal ou não? E a partir de agora, o que muda com essa lei? Essa é uma questão polêmica, não é mesmo? Por quê? Porque, de fato, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uma previsão legal específica de proibição da revista íntima de mulheres. Era a única previsão na CLT. Só que pensar que só... quer dizer, eu, você, nosso amigo Anderson, podemos ser revistados? As mulheres não e nós não, é preciso perceber que, obviamente, até por uma questão de uma noção de isonomia, da proteção constitucional, é claro que é o ser humano como um todo, não é somente a mulher que merece toda a proteção do universo, mas há uma proteção aí do ser humano. É claro que aí se estendeu a noção da revista íntima como vedação. Só que aí as pessoas diziam, bem, uma coisa é a revista íntima, outra é a revista de objetos, a revista de sacolas, a revista de pertences. Essa tem... eu confesso que, como juiz, eu não vejo com bons olhos esse tipo de revista, porque é algo que acaba gerando uma violação à presunção de inocência, né? Você já parte do pressuposto que o cara já é ladrão, né? Então agora tem que fazer isso, é um negócio um tanto complicado, né? Numa relação que parte do pressuposto de uma confiança, que é a relação de emprego, né? Mas os tribunais, e eu tenho que fazer o registro, os tribunais têm admitido, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho, a revista de pertences. Íntima, não. Íntima, não. A de pertences. A revista é de sacolas, de algo assim, desde que não tenha a palpadela, desde que não tenha nenhum tipo de desnudar, coisa do gênero. Todavia, esse projeto de lei parece que vai dar uma nova sacudidela nessa questão para ampliar as hipóteses de restrição à revista. Eu posso dizer que eu aplaudo isso, né? Se eu, como juiz, hoje, na ausência da lei, eu já tenho essa visão um tanto quanto restritiva, parece-me que a nova lei, passando pela sanção presidencial, vai ao encontro desse entendimento. Que bacana, como é importante esclarecer tudo isso ao vivo com o doutor Rodolfo Pamplona. Para a gente finalizar aqui, o Ailton do Alto do Cabrito, ele quer participar do programa. Pode fazer a sua pergunta, Ailton, bom dia. Bom dia, Ailton, tudo bom? Bom dia, Moisés. Pois não, Ailton. Moisés, olha só, Moisés, eu queria saber o que é que o juiz do trabalho aí informa sobre a questão de empresas que não repassam o salário, que atrasam o salário do trabalhador, já que ele é o juiz do trabalho aí, que no caso é aquela situação, como já falei com você, do atraso do salário aqui da gente do Albert City, já tem mais de um mês. O que é que os meios como o MTE e a Delegacia de Trabalho, o que é que a atitude que eles tomam com essa relação aí, com esses atrasos? Como está a gente aí quase um mês sem receber salário, ninguém dá um posicionamento. A CESAB diz que repassou, a Fundação diz que não recebeu, e a gente nessa situação, no meio desse fogo cruzado de atraso de salário.
Ok, Ailton, vamos ouvir mais uma vez atentamente aqui. Bem, Ailton, essa é uma questão, como eu disse, muito delicada. É quase um fundamento bíblico. Aquele que não trabalhar, não coma, mas se trabalhar, deve receber a retribuição correspondente. Então, é claro que essa é uma situação em que gera dramas familiares, dramas sociais. Qual é a dica que eu lhe dou? Primeiro, faça uma queixa, pode fazer inclusive anônima, no Ministério do Trabalho, o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, e no Ministério Público do Trabalho, para que possa apurar essa situação, talvez no campo de uma ação civil coletiva, no inquérito civil, né, para tentar resolver o problema logo. Não conseguindo se resolver esse problema, só lhe resta meio à justiça, e a justiça pode fazer, por exemplo, o bloqueio de faturas em relação à empresa para que possa fazer esse pagamento. Agora, tem sido muito eficiente a atuação do Ministério Público do Trabalho, né? E por isso eu recomendo que você possa fazer uma denúncia. Eu digo que, inclusive, os canais eles permitem, inclusive, denúncia anônima, é só situação para você não querer se identificar. Você pode, para que eles possam atuar aí. Autuar é o Ministério do Trabalho. Atuar é o Ministério Público do Trabalho, tentando resolver de uma forma conciliada e, quem sabe, resolver essa situação que é terrível, não é mesmo? Pra gente finalizar, doutor Rodolfo Pamplona, eu preciso liberar ele tem audiência agora às 9 horas em Exato, ponto. tem que sair correndo. A Antônia da Ribeira, trabalho como representante de uma linha de cosméticos, tenho um contrato com a empresa como autônoma, mas tenho que bater metas todos os meses. Pedi meu FGTS e disseram que só podem me dar se eu assinar um termo aditivo. Isso é correto? Aí, amigo, é a questão complicada. Essa é uma situação que não é uma situação simples, porque é a discussão se o trabalho dela tem vínculo empregatício ou não. Se o trabalho dela for autônomo, ela não tem FGTS, né? E a questão do INSS é a discussão, é o elemento como autônomo. Agora, se ela, na verdade, é uma relação de emprego travestida de relação de trabalho autônomo, aí talvez o único caminho seja a Justiça do Trabalho. Do trabalho. Procure o sindicato, procure um advogado da sua confiança. Ok, doutor Rodolfo, muito obrigado. Uma boa audiência daqui a pouquinho. Amigo, O senhor está na contagem regressiva. Estou aqui correndo porque eu não gosto de chegar atrasado. Eu acho que pontualidade é respeito ao tempo alheio. E nesse ponto, eu quero dizer mais uma vez que é sempre bom estar com vocês, é sempre bom brincar com vocês, é sempre bom mandar abraços e beijos para todos no ar e é sempre bom servir o cidadão. Moisés, o seu trabalho é um trabalho que merece sempre elogios. Por quê? Porque nós temos hoje uma população não somente carente de bens materiais, mas carente de informação. E termos aqui um canal para que a gente possa esclarecer de maneira informal, de maneira leve, que a gente possa dizer qual a situação de cada um, sem sombra de dúvida, é algo que terá sempre o meu aplauso. Dizem que nós é que precisamos agradecer a todos aqueles que repartem um pouco do conhecimento com os nossos ouvintes, com todos nós, agradecer mais uma vez a presença do juiz titular da 32ª Vara da Justiça do Trabalho por compartilhar, esclarecer e, mais do que isso, por ativar em todos nós a luta pelos nossos direitos, por aquilo que está na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Que Deus te ilumine, doutor Rodolfo. Amém. Amém. Todos abraço. Nós. Um abraço aí para Anderson também. O homem da técnica, o cara. Ele fala a linguagem do povo, é juiz, tem um conhecimento enorme, mas a linguagem do povo, todo mundo entende o que o doutor Rodolfo Pamplona fala, que não é a linguagem jurídica, mas é a linguagem mais fácil, mais coloquial. Linguagem de gente, vamos conversar, meu povo. Que esse é meu prazer. Essa justiça do trabalho que a gente espera. Um grande abraço, doutor Rodolfo. Um abraço, meu querido.